E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É difícil resumir tudo isso, mas como funciona o processo de aprendizado? Como é que o cérebro vai aprendendo novas habilidades? Posso começar, Fernanda? Pode, claro. O aprendizado, Bruno e Malu, no cérebro são mudanças que acontecem nos circuitos, né? E para ele fazer, é um processo ativo, diferente do que as pessoas acham. É uma coisa que exige esforço, existe gasto energético. E o cérebro ele é muito seletivo com o que ele vai deixar ser modificado ali, porque pode ser perigoso, né? Você está envolvendo mudanças em circuitos. Então, assim, falando pelo menos para adultos, né? Você tem um primeiro momento, que é o cérebro coletando informações, que é o que está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado, como é que eu fico com super foco? E tudo bem, é importante você ter foco na hora que você está lendo um livro, lendo alguma coisa, você conseguir adquirir novas informações como nesse exato momento. Vocês me ouvindo, o pessoal prestando atenção. Mas tem outras etapas da formação de memória do aprendizado que o pessoal negligencia muito. Logo depois do seu cérebro coletar dados, por exemplo, tem um processo que a gente chama de consolidação, que é que essas mudanças que foram feitas, essas novas informações, elas se consolidarem. E aí a galera peca muito. Às vezes peca também na primeira parte, por vários motivos. Mas muitas pessoas negligenciam a importância do segundo momento. E até comentei lá no Instagram esses dias, uma coisa importante que tem que ser feita depois que você estuda alguma coisa ou adquire uma nova informação é fazer uma pausa para permitir com que essa informação seja consolidada. E quem pensa nisso? Ninguém fala isso, né? Faça pausas para aprender mais. Ou senão o sono é fundamental para o processo também, né? Mas, dito em linhas gerais, é isso. São modificações no cérebro. E o cérebro é muito seletivo com elas. Ele tem um processo seletivo, né, que envolve substâncias químicas, o foco atencional, para decidir o que vai mudar e o que não vai mudar. O que é importante de manter e o que não é importante. E ele faz isso todo dia, continuamente, durante a noite, inclusive, no momento quando a gente está dormindo, né? E então é isso. Aprendizados são modificações que acontecem no cérebro regidas por esses mecanismos que vão coordenar esse processo todo. Eu acho que, na verdade, assim, o grande problema hoje, né, é que as pessoas, elas querem fórmulas mágicas para resolver muitas coisas. Com certeza. Eu acho que esse é o grande problema hoje da questão... Não tem uma droga, não, para receitar pra gente? Isso. Esse eu acho que é o grande problema da questão do aprendizado hoje, né? Porque eu sempre brinco, né, que tem 3 coisas que são muito difíceis de fazer. E raramente você conhece uma pessoa que tem as 3, né? Que é emagrecer, se manter bem fisicamente, né? Juntar dinheiro, ter né, a parte de Bruna, a parte da Malu, né? E a nossa parte aqui. E estudar em grande volume, né? Então, dificilmente você conhece uma pessoa... em grande volume, nós não tá conseguindo, não. O resto a gente tá tentando, Fale pelo menos. por você, minha querida. Tô gabaritando aqui até agora. Dificilmente você conhece uma pessoa que seja magra, né? Que seja rica, que tenha uma quantidade, né, de dinheiro, enfim, suficiente e que seja muito inteligente, né? É muito Bruno. Continue, Fernanda, por favor. Não, mas inteligente eu também sou. O negócio é estudar, eu acho que é porque eu estudo por outros meios. Então, eu diria que talvez, não querendo me achar igual o Bruno fez aqui, extremamente, vocês não viram. Quem tá ouvindo só, ele tá aqui com uma cara de... Mas eu realmente tô bem na fita. Mas, de fato, tem muito poucas pessoas, né? Que você conhece que tem São que muitas áreas. conseguem essas 3 coisas. Por quê? Porque são coisas que precisam de disciplina, né? Que precisam de constância, que precisam de foco. Então, assim, não basta eu fazer um pouco hoje e amanhã eu não fazer mais, depois de amanhã eu não fazer mais, né? Então, acho que essa é a grande questão em relação a emagrecimento, né? A se manter saudável, um corpo saudável, a juntar dinheiro, né? Conseguir ter ali uma reserva financeira, etc. E também a estudar, né? A você conseguir ali todos os dias ler um pouco, estudar, seguir fazendo, né, não só o processo de aprendizagem, como também de consolidação. Isso é muito difícil, né, porque exige disciplina e constância. Eu acho que hoje as pessoas, elas têm dificuldade em relação a isso porque elas querem muito a coisa imediata, né? Como que eu faço? Mas se eu fizer hoje, tá bom, né? Mas se eu fizer um pouquinho, tá bom? Mas eu vou precisar fazer pra sempre? Eu vou precisar estudar pra sempre? Vai precisar estudar pra sempre. E sobre a questão do aprendizado, são caminhos, então, né? As coisas que a gente faz no cérebro. O Robert Kiyosaki, a gente gravou um podcast há pouco tempo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele bate muito naquela questão do cone do aprendizado. Legal. Falando que, por exemplo, ao simplesmente só escutar alguma coisa, você assimila muito menos. Quando você participa do processo, um aprendizado mais ativo, você assimila mais. Aquilo realmente está comprovado ou não? Não.
Não está comprovado. Inclusive, eu gravei um episódio... Então você tá falando que o Robert Kiyosaki está errado? É um corte nosso já. Né? Olha, eu não tenho problema nenhum em falar, Não, porque então tem amor, muito- sua teoria caiu por terra. Lembra que eu leio os livros e você fala, vamos botar na prática? Não, isso aí é legal. Tá bom. Isso aí é legal. Tá ficando preocupado já. Calma, isso aí é legal. Calma. Isso é legal. Aquilo, o cone do aprendizado, a pirâmide do aprendizado, é uma super simplificação. O mais importante não é se você está vendo ou está escutando. Porque, por exemplo, você pode estar escutando alguma coisa e não está prestando atenção. Sim. Ou vendo, não está prestando atenção. Então, você já mexeu num mecanismo fundamental do aprendizado, que é foco atencional, que é um das etapas ali do aprendizado, né? Agora, como eu disse, existe um fundinho de verdade, que é basicamente o que eu acho que vocês fazem. Eu não sei, não conheço tão a fundo a rotina de vocês, mas eu entendo que vocês... Bruno lê muito, a Malu, eu tô até curioso saber como é que você faz para estudar. Eu só leio putaria. Não, mas você lê. Isso foi uma super simplificação, amor. Você lê. Você estuda por zoando. vídeo. Pô. Sim, eu tô zoando. Ela Não, é melhor assim. eu estudo, Aham. por exemplo, esse ano eu gravei 42 episódios. 43 com esse. 43 episódios com pessoas que são, eu diria, as pessoas mais inteligentes e melhores em sua área no Brasil. Então, sentaram aqui onde vocês estão e passaram, cuspiram um monte de conteúdo, me falaram coisas detalhadamente de como eles fazem os processos, explicaram, deram exemplos. Eu aprendo assim de forma muito grandiosa. Isso me acrescenta. Então, essa é a melhor forma que eu sei que eu aprendo, né? Convivendo com pessoas, Conversando, ouvindo, debatendo. conversando, debatendo com elas. E eu uso isso a meu favor, né? Agora que eu tenho acesso ainda a essas pessoas, é melhor ainda para mim. Mas, de fato, ler coisas... Eu sempre brinco sobre isso. Por que a gente está falando isso, né? Porque... Logo que a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu tenho dislexia. E aí ele perguntou, eu tô até curioso como você faz para estudar. E eu tive muitos problemas para estudar na escola, na faculdade. Eu fiz ciência política. Tinha que ler... Ciência soviética. Mas continue, por favor. Eu tinha que ler textos muito densos. E eu falei pro Bruno, a minha vida toda, escolar ou da faculdade, eu li resumos. Né? Sim, Que decorou, era o tá mais tudo. fácil Sim. para mim. Mas olha só que curioso, porque se você lê uma coisa, Bruno e Malu, vocês lerem um conteúdo agora, você ficou prestando atenção, leu. Se depois disso você não revisitar esse conteúdo de alguma forma, você vai perder a maior parte dele. Então, Sim. depois de 2 semanas, você perde algo em torno de 70%, 80%. É uma curva, que a gente chama de curva do esquecimento. Por isso que eu disse que as pessoas estão muito focadas no que elas estão fazendo enquanto elas estudam e negligenciam o que você faz depois. E vocês, sem perceber, vocês talvez estejam fazendo o que é necessário para manter a informação, que é você sozinho tentar lembrar aquele conteúdo. Eu faço muito isso. O Bruno, eu sei porque ele E já comentou. A gente faz uma outra etapa também. O Bruno faz isso muito, eu escrevo. E eu escrevo no papel. Sem olhar o material? Ou Eu como é que é? escrevo junto, olhando, depois eu releio. Isso E funciona outra muito pra coisa mim que a também. gente faz Você também... faz resumos, Eu entre faço aspas. resumos. E outra coisa que eu faço também, eu falo, né? Eu falo Sim. o que eu fiz, Perfeito. o que eu aprendi. Dar aula Aham. é fundamental. Isso faz muita diferença. E isso é legal, certamente. porque daí para você fazer isso tem que colocar o foco atencional. O ideal seria, Malu, sabe o quê? Você fazer o resumo sem ler. Aham. Você lê, tenta memorizar o que E você sem conseguir. consulta. Sem consultar. Porque daí você vai ter um esforço cognitivo, você tem que botar a atenção para dentro, resgatar a memória. As pessoas não sabem disso, mas para você lembrar, você Genial. precisa de atenção também. Não é só para pegar a informação. Aham. E aí você vai acessar, e na hora que você reativa essa memória, o seu cérebro entende, putz, deve ser uma coisa muito importante essa memória aqui. E realmente você muda quimicamente o ambiente ali e aquela memória tende a ficar mais firme. Então, você ter o esforço de tentar lembrar, é como se fosse tentar achar um livro na biblioteca. E aí, só que é uma biblioteca muito grande, com muita prateleira e muito livro. E você tem que ir sozinho para você aprender o caminho de onde está o livro. Então, você fica bom, inclusive, em achar informação. E você talvez já faça isso sozinho, né? Vocês falam muito. Na verdade, essa coisa da pirâmide do aprendizado é mais ou menos como aquela ideia dos 21 dias, né? Pra mudar um hábito. O mito dos 21 dias. Isso. Então, assim, não tem muito de ciência nisso, né? Mas existem algumas coisas já que a gente sabe, né? Em relação a, por exemplo, você escrever. Eu também faço tudo escrevendo, né? E tem alguns estudos mostrando que é o seguinte, se você lê, depois você lê, por exemplo, 1 ou 2 parágrafos, daí você para ali, né? E aí você vai tentar lembrar, como o Andrei falou, e escrever um resumo com as suas palavras daquilo que você leu, né? E aí tem outros estudos que mostram também que se você tentar fazer esse aprendizado por todas as vias, isso também pode ser muito
assim, pode ampliar, né, a sua forma de aprendizado. Então, depois que você fez o seu resumo ali, com as suas palavras, daqueles 2 parágrafos que você lê aquele resumo em voz alta, né, e depois você volta pro texto e segue, né. Então, assim, tentar se cercar ali, né, de todas as opções, de todas E as algo, alternativas. digamos assim, multidisciplinar. Escreve, fala, lembra. Exatamente. Eu achei curioso vocês falarem isso, porque agora eu tô começando, né? Vou começar a fazer isso em breve, uma lista de transmissão para minha audiência. Onde eu vou escrever sobre fatos que aconteceram, aprendizados que eu tive. E aí eu falei pro O Bruno... primeiro texto ficou muito bom, inclusive. E aí eu falei pro Bruno, Legal. olha só, que engraçado, né? Tem várias coisas que acontecem, e é tanta coisa, ainda mais a gente que vive na internet, é muito rápido, é muita Sim. coisa acontecendo. Imagina, a gente fez 42 episódios, quanta coisa eu não aprendi aqui. Uhum. E eu não escrevi sobre isso. E aí eu escrevi sobre a parte, eu falei, nossa, eu tô guardando essa sensação, porque provavelmente, daqui a uns 2 meses, eu já tive outras tantas sensações fortes Sim. que eu vou esquecer dessa. Então, escrever e guardar é tipo memórias mesmo, né? É uma coisa que fica mais solidificada na Sim. nossa mente. Tem uma frase do Saramago que eu, inclusive, coloquei na minha tese de doutorado, né? Que ele diz exatamente isso. Ele fala, escrever é uma forma de se tornar eterno, né? Em Muito outras bom. palavras. Eu acho lindíssimo Saramago isso. tem várias frases muito boas. Tem uma sobre a democracia que ele fala que o problema da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas bem pouco democráticas, no final das contas, né? Perfeito. Mas ele é um gênio. Ele é brilhante. Eu gostei muito da sua analogia, Andrei, do livro na biblioteca. Porque numa biblioteca muito cheia com vários livros, quanto mais você consulta o livro, mais fácil de lembrar onde Sim. ele está no final das contas. Sim. E outra coisa, o cérebro, ele é uma máquina de aprender, mas ele também é uma máquina de esquecer. Ele tá o tempo todo visitando a biblioteca e fala, cara, esse livro aqui a gente nunca usou, vamos tirar. Porque é contraproducente você saber demais, você ter muita informação. E não é natural, inclusive, né? E, inclusive, isso foi uma das coisas que levou ao surgimento da escrita, né? Há milhares, não muito tempo atrás, considerando a duração da nossa espécie, né? A escrita é muito recente e ela surgiu como uma necessidade de você armazenar muita informação que as pessoas, inclusive tem a ver com, enfim, você vai saber isso melhor do que eu, com economia na Mesopotâmia. E é uma forma de você armazenar informação fora do cérebro. Porque realmente o cérebro, ele não quer lembrar de tudo. Só que eu vou abordar até um tema, talvez até mais polêmico. Existe um limite de aprendizado para o cérebro? Ou não? A gente só não vai guardar, vai esquecendo, aprendendo coisas novas. Como é que funciona? Não existe limite para a quantidade de informação que a gente consegue armazenar. O que limita são os mecanismos envolvidos em formar a memória. Como eu falei, então são várias etapas que a gente tem que respeitar. A gente não quer tentar ficar focado muitas horas seguidas, você não vai conseguir e isso você vai atrapalhar o processo. Então você tem o primeiro de pegar o livro, o segundo de guardar o livro na prateleira. Então tem uma série de etapas ao longo do dia e ao longo da noite que a gente tem que respeitar. É isso que limita. Gasta energia, é um gasto para o cérebro você fazer essa seleção toda. Agora, a quantidade de informação que você vai conseguir armazenar depende de quão eficaz você está sendo em respeitar esse processo, que a gente está falando aqui, né? E quanto tempo você vai viver, né? Você vai conseguir armazenar quanto mais você for vivendo e for armazenando informações, né? Mas é isso, são os processos de formação de memória que limitam. Foco, consolidação. Mas, tal. teoricamente, a gente poderia, ao longo da vida, aprender... Não temos nenhuma evidência de que há um limite para a quantidade de informação que um cérebro consegue A questão armazenar. é que quanto menos você vai acessando aquela informação, né? Por exemplo, eu não me lembro de muita coisa, e vocês também, imagino, do que estudaram na escola, né? Seno, cosseno, função de matemática, né? Enfim, não usa exatamente. A gente não usa, então a gente vai esquecendo isso, né? A gente não vai acessando aquele conteúdo e aquilo vai ficando perdido ali. Mas tem certas coisas que vão ser sempre assim, que você tem mais facilidade, né? E aí, enfim, entra uma série de questões, entra questões genéticas, biológicas, né? De uma facilidade, de uma afinidade com aqueles temas. Muita coisa, né? De uma motivação para estudar aquilo, né? Que também a motivação é um grande fator, né? Na questão do aprendizado. Eu acho que deve ter muito a ver mesmo com os processos. E seu cérebro sabe disso. Que você está fazendo um esforço para aquela pra variação. isso, limitado. Você faz meio que marcações mentais. Isso é mostrado experimentalmente. É muito legal. Muito Simples bom. fato de você marcar uma palavra, lembre ou não lembre, você vai depois faz um teste surpresa, você vai lembrar mais das marcadas com lembre. Mesmo que eu escreva, não lembre? Não, aí eu tô imaginando o experimentador fazendo isso com você, sim. colocando do lado. E isso tem até a ver com o marcador de texto, né? Você saber marcar, mostrar. Porque o cérebro ele tá tentando fazer isso, filtrar. É muita informação.